Bom, olá a todos, vamos lá, continuando agora os vídeos que eu estou abordando um pouco sobre a historicidade de Jesus, né, o Jesus histórico. O aviso que eu sempre coloco, esse vídeo eu vou mostrar, eu vou contestar as afirmações de que historiadores falaram de Jesus. Então os cristãos podem não gostar desse vídeo, eu sempre coloco isso, tá? Eu não tenho nem interesse em atacar a fé dos cristãos ou desconverter, mas tem que analisar essa questão histórica teológica honestamente, tá? Então não vou ficar repetindo muito isso. Conforme nós vimos no vídeo anterior, o mais importante historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, não falou de Jesus, apesar de ser bem contemporâneo a ele e ter escrito em detalhes na história do povo judeu até a sua época. O seu testemunho flaviano, que é muito usado, ele só surge no quarto século com Eusébio de Cesareia, e os pais da igreja que conheciam e utilizavam o trabalho de Joséfo desconheciam, como Orígenes. Orígenes chegou a citar Eusébio lá por volta do século II, e Orígenes diz: pena que ele não disse que Jesus era o Cristo, ou não aceitou que Jesus era o Cristo. Aí 2 séculos depois surge Eusébio com um testemunho que ele disse: Joséfo disse que Jesus era o Cristo. Então, como eu falei, vai da crença de cada um. Eu acho que isso aí é mais uma adulteração da igreja, ok? Agora, um outro historiador judeu do primeiro século foi bem contemporâneo a Jesus, mais que Joséfo até, e escreveu bastante sobre a sua época. É Filo de Alexandria, ou Filon, como alguns falam. Esse aqui é Filo. Filo de Alexandria foi um filósofo judeu helenista, do ano 20 a.C. ao ano 50 d.C. Terá nascido 20 anos antes do alegado nascimento de Jesus e falecido 20 anos depois da alegada crucificação de Jesus. Então vocês viram, 20 anos antes, 20 anos depois. Então Filo nasceu antes de Jesus e morreu depois. Então ele é bem contemporâneo àquele período onde se passa as narrativas do Novo Testamento. No entanto, Filo nunca fala de Jesus de Nazareno nos seus inúmeros livros. Ele refere-se sim a um Jesus simbólico, eu já mostrei isso naqueles vídeos Jesus antes de Jesus, que vamos abordar nesse artigo. Aqui eu não vou abordar aqui não, aqui foi um equívoco, tá? Só um Jesus simbólico. Filo pertencia a uma família proeminente da comunidade judaica de Alexandria, no Egito, na altura, província romana. Então Alexandria na época pertencia a Roma. O seu irmão Alexandre era alabarca, isto é, era governador do porto de Alexandria por volta do ano 30, provavelmente o ano que Jesus teria sido crucificado. E o irmão dele também era amigo do rei Herodes Agripa. Um sobrinho de Filo, Tibério Alexandre, foi procurador de Roma, na Judéia. Então, só para vocês entenderem, Filo ele morava em Alexandria, no Egito, que na época era uma cidade que pertencia ao Império Romano. O irmão dele era o governador do porto, lá de Alexandria, e amigo pessoal, né, do rei Herodes Agripa. E o sobrinho de Filo, que é da mesma época de Jesus, aqui, ó, entre o ano 20 e 50, esse Tibério Alexandre, ele era procurador de Roma, aonde? Na Judéia. Então Filo tinha um sobrinho que era procurador exatamente ali onde supostamente se passa a história de Jesus, na Judéia. Filo tentou uma interpretação do Antigo Testamento à luz da filosofia grega e de alegoria, conciliando o conteúdo bíblico com a tradição filosófica ocidental. Foi autor de numerosas obras filosóficas e históricas, onde expôs a sua visão platônica do judaísmo. Também ficou conhecido por sua doutrina do Logos, isso aqui eu já mostrei no outro vídeo, conciliando o judaísmo com a filosofia de Heráclito de Éfeso. O Logos seria a lei, ela mesma, a ação de Deus no mundo, e instrumento da criação, modelo do mundo e imagem de Deus, a palavra reveladora e o único meio a partir do qual a alma humana adquire o conhecimento verdadeiro, que vem do conhecimento de Deus. Esta faculdade, porém, não pertence ao homem, senão como dom divino, como uma dádiva. Filo estava ao corrente dos principais acontecimentos de Jerusalém durante sua vida, apesar de viver em Alexandria. Um dos seus livros, por exemplo, menciona uma delegação de judeus ilustres que foram pedir ao imperador Calígula para desistir do projeto de colocar uma estátua no Templo de Jerusalém. Se Jesus de Nazaré era famoso e notório, tal como os evangelhos retratam, é muito estranho, né, Filo não se referir a ele nos seus escritos. Porque, como eu falei, ele tinha até um sobrinho que era procurador lá da Judéia e ele não menciona nada. Filo, apesar de judeu helênico, ele ia frequentemente a Jerusalém, onde ele tinha familiares, inclusive esse sobrinho, principalmente nas datas sagradas do judaísmo, como a Páscoa. Apesar de ele ser um judeu helênico, ele ia em festas familiares, era comum ele ir.
Mas ele nunca escreveu nada sobre um Jesus que teria entrado triunfante, né, em Jerusalém e causado um certo tumulto no templo, o que teria chamado bastante atenção, que a Páscoa era uma data mais sagrada aos judeus. E mesmo se Filo não estivesse lá nessa Páscoa por uma ocasião ou outra, em outra oportunidade alguém teria dito ou escrito para ele, ou pelo menos o sobrinho dele, o Tibério, teria falado: olha, tio, teve um homem aqui chamado Jesus, expulsou os mercadores do templo, causou um tumulto danado aqui, né, perto da Páscoa. Mas Filo não escreveu nada. Continuando, escrevendo sobre Pôncio Pilatos e sobre a sua atuação como procurador da Judéia, diz Filo que ele era um homem duro e tão desumano quanto Tibério. A vida de um ou menos um judeu para ambos era coisa de pouca importância histórica. Eu já mencionei isso aqui em outros vídeos, inclusive no meu e-book lá sobre o Apocalipse Secreto, que Pôncio Pilatos ele era retratado como um monstro, né, cruel, tirano, pela história secular. Enquanto que o Novo Testamento ele traz um Pilatos um pouco mais com empatia, mais bondoso, né, mais piedoso, né, que inclusive lava as mãos, né, para não crucificar Jesus, o que não condiz muito com a história secular. Pilos faz de Pilatos um carrasco, mostra que ele, em Jerusalém, agia com carta branca. Além disso, as relações de Pilatos com Tibério eram destaque quase fraternais e ele era um delegado de absoluta confiança do imperador. Não faz referência alguma ao suposto julgamento de Jesus. Então ele fala que Pilatos era um monstro, que ele tinha a carta branca, que ele era um carrasco, que ele matava todo mundo, mas em nenhum momento o Filo menciona que ele julgou um certo Jesus, e principalmente que se apiedou dele, né, o que seria mais notório, porque esse Pilatos era esse homem todo carrasco, o fato dele ter se apiedado de alguém teria sido notório para Filon. Pilatos demonstrou um certo carinho e piedade a um certo homem chamado Jesus, mas não tem nenhum escrito. Ele fala dos essênios e da sua doutrina comunal, sem mencionar para nada o nome Jesus. Quando ele esteve em Roma para defender os judeus, Filo fez os relatos mais diversos de acontecimentos ocorridos na Palestina, não dando nenhum dado sobre o personagem de Jesus. É importante lembrar que Filo foi um dos maiores intelectuais de seu tempo, que estava muito bem informado e que jamais omitiria uma vida tão curiosa e tão trágica como a de Jesus. E Filo não faz citação apenas a Jesus, mas também os apóstolos, José, Maria, etc. Ele não cita nada. Bastaria o silêncio de Filo de Alexandria para provar que estamos diante de uma nova criação mitológica de cunho metafísico. Porque ele é um dos que mais escreveu, ele é contemporâneo a Jesus, toda a vida dele cabe todo o período histórico da vida de Jesus. Ele ia para Jerusalém, ele ia para Roma, ele tinha contato com todos aqueles personagens, o sobrinho dele era procurador lá da própria Judéia, e ele não escreveu uma linha sequer sobre o Jesus histórico. Outros escritores contemporâneos. Grandes escritores do primeiro século, como por exemplo Sêneca, que é do ano 4 a.C. até o ano 65, foi um dos mais autores romanos sobre ética, filosofia e moral, e um cientista que registrou eclipses e terremotos. O que Sêneca falou de Jesus? Nada. Plínio o Velho, historiador natural, só um PS aqui, não confundir com Plínio o Moço, ou o Jovem, que é o que eu vou abordar no próximo vídeo, tá? Ele também é bem contemporâneo a Jesus, do ano 23 a 79, um historiador natural que escreveu 37 livros sobre eventos como terremoto, eclipses e tratamentos médicos, e não escreveu sobre Jesus. Quintiliano, do ano 39 a 96, escritor de Institutio Oratio, 12 livros sobre moral e virtude. Epitectus, do ano 55 ao 135, é um ex-escravo romano que se tornou um renomado moralista e filósofo e escreveu sobre a irmandade dos homens e a importância de se ajudar os pobres e oprimidos. Marcial, do ano 38 ao 103, não confundir com Marcião, escritor de poemas épicos sobre as loucuras humanas e de várias personalidades do Império Romano. Juvenal, um dos maiores poetas satíricos de Roma, escritor de injustiças e tragédias no governo romano. Plutarco, do ano 46 ao ano 119, escritor grego que viajou de Roma a Alexandria, escritor de Moralia, sobre moral e ética, entre outros. Não fizeram uma menção sequer a Jesus. Nenhum desses, sendo que todos esses aqui são os mais contemporâneos a Jesus. Plutarco, Plínio Velho, Juvenal, Epitectus, Marcial, ninguém falou nada de Jesus. Então, fica aí para cada um tirar as conclusões. As primeiras referências históricas, né,
sobre Jesus, elas surgem com Plínio, o jovem, que eu falei, não confundir ali o Plínio velho com Plínio jovem. Mas isso aqui nós vamos ver no próximo vídeo. Só uma outra curiosidade, as fontes judaicas também não falam nada acerca de Jesus, sendo que elas deveriam pelo menos fazer uma menção, nem que fosse blasfêmica, né, digamos assim, mas não fazem. E nós temos aqui o fragmento mais antigo do Novo Testamento, que é o fragmento Highland P52. E o curioso desse fragmento é que, assim como esses contemporâneos aqui de Jesus, ele é do segundo século. Então o fragmento mais antigo do Novo Testamento, assim como as primeiras citações sobre Jesus, ela só surge no segundo século. Do primeiro século, a única coisa que nós temos são as menções da patrística. Mas a patrística talvez seja um tema para outra série, depois dessa série histórica, tá? Mas por enquanto só para deixar registrado aqui. Aqui estão as referências. Obrigado por ter assistido. Vamos agora falar sobre Plínio o Jovem.